Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Os familiares estão todos bem? Espero que sim, com a graça do bom Senhor. Espero que tenham tido um bom Natal e uma boa virada de ano, que nesse ano esperamos ter nosso convívio retomado, convívio presencial, que tenhamos um ano aí cheio de prosperidade, saúde, tá? Muita saúde acima de tudo, muita paz e sucesso para todos nós, né? Estamos iniciando a nossa semana de aula. Tivemos aí um recessozinho para dar aquele velho descanso, digamos assim, entendeu? Para que a gente retome as energias para que a gente possa concluir o ano letivo de 2020, mesmo estando em 2021, certo? Então, aqueles que estavam com certa dificuldade na tecnologia, ir atrás do material, procure estar fazendo isso agora. Se ainda continua com problema de tecnologia, vá atrás do material impresso, para que você possa ter sucesso aí nesse quarto bimestre e que o somatório das notas você possa vir a concluir e ter uma aprovação, né, para que você não possa estar de recuperação. No mais, sucesso a todos, tá? E vamos ao que nos importa, tá ok? Bem, nós iremos nós iremos abordar o assunto relativo à porcentagem, tá? Porcentagem e com relação à colocação de linguagem em determinadas frases, você utiliza a palavra percentagem. Professor, no ano passado a gente já viu isso, no nosso oitavo ano, você já deu uma certa noção. Ok, como eu já falei para vocês, a gente tem a parceria juntamente com o grupo de formação de matemática do oitavo ano, eh, no caso, orientado pela SEMEC. Então, eles disponibilizam, digamos assim, o cronograma a ser seguido e a gente simplesmente acaba seguindo. Então, para você ter este paralelo, tá ok? Então, vamos ao nosso assunto. O que é porcentagem? A palavra porcentagem quer dizer por cento. As frações 900, 9 centésimos, 16 centésimos, 25 centésimos, podem ser escritas utilizando o símbolo de porcentagem, essa barrinha com esses dois círculozinhos. Eu tenho 9 e essa barrinha com esses dois círculozinhos. Essa expressão, ela pode ser representada por 9 centésimos, ou 9 centésimos pode ser representada por esta expressão 9, esse símbolozinho que nós vamos afirmar que é o símbolozinho de porcentagem. E assim eu farei a leitura: 9%, 16%, 25%. A própria fala já te orienta como você deve se portar. 9 por 100, 9 barra 100. 16%, 16 barra 100. 25%, 25 barra 100. Simples assim, tá ok? Aonde usamos? Em bancos, lojas, notícias de jornal, relatórios de empresas, etc., gráficos, todas essas situações, entre outras, né? Todas essas situações nós passamos a usar o nosso assunto porcentagem. Frequentemente ouvimos expressões como: o rendimento da poupança de março foi de 0,65%. Teve um desconto de 8% na semana de Natal um determinado produto. O índice de reajuste salarial da categoria é de 3,48%. A inflação de dezembro foi de 0,87%. Os preços foram majorados em 1,22%. Então, situações, frases como essas, a gente nos deparamos, digamos assim, no nosso dia a dia. É só ligar a televisão ou ouvir até determinadas conversas
de algumas pessoas até um pouco mais velhas, né, de certa forma, batendo papo até no caso da economia, tive um prejuízo, tivemos aí um problema elétrico, né, em determinadas regiões da nossa cidade, diante aí daquela chuva que nós tivemos no dia primeiro, e alguns comerciantes, e até mesmo eh, seu pai, sua mãe, digamos assim, pode até ter tido um prejuízo aí com a ceia, né, do ano novo, diante aí da falta de energia com produtos estragados, tá? Mas bola para frente, vamos tentar recuperar aí o que foi, digamos assim, perdido, sempre no comando de Deus, tá ok? Então bora lá. Porcentagem. Para compreendermos o que é porcentagem, o que é uma porcentagem, temos que saber claramente o que é uma razão. Razão é uma divisão, pessoal. As razões com denominador 100, razões centesimais, podem ser expressas em forma de porcentagem. Não entendi nada. Calma. Tivemos aí uma semana para relaxarmos. Então comece com o espírito natalino ainda. Ho, 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 ho. Eu tenho 30%. Aqui é uma razão. Ah, professor, então razão é uma fração. É, razão é uma fração. Razão é uma divisão. Eu tenho 30%. Por que eu estou chamando de razão centesimal? Porque o meu denominador é 100. Simplesmente por isso. Então, se eu tenho 30 por 100, é como se eu tivesse 30%. Coloquei o símbolozinho de porcentagem, o 30 e o símbolozinho de porcentagem, para estar representando toda esta razão centesimal. Então, se eu tenho 4%, é como se tivesse 4%. 27,9%, 27,9%. Então, nós podemos estar transformando uma razão centesimal em porcentagem. Perfeito? Professor, mas só razões centesimais a gente pode transformar em porcentagem? Não. Já já a gente vai estar vendo que outras razões nós podemos estar transformando também em porcentagem. Uma outra maneira de representar a porcentagem é por meio de um número decimal. Como assim, professor? Prestar, meu querido, prestar, minha querida. 4%. 4%, como a própria leitura já está dizendo, 4 por 100. Esse 4 por 100, eu vou fazer a divisão de 4 por 100. E 4 dividido para 100, nós vamos encontrar 0,04. Desculpa. Professor, oi, mas eu sou ruim de divisão. Eu tenho que pegar esse 4 e dividir ele por 100? Sim, 4 dividido por 100. Mas você pode muito bem andar com a vírgula. E você vai andar com a vírgula a mesma quantidade de zeros que você tem no teu denominador. Se são 2 zeros, vou andar com a vírgula 2 casas decimais. Professor, cadê essa vírgula? Toda vírgula, se você não tiver vírgula no número, significa que a vírgula está no final. Então, significa que você vai andar com a vírgula essa quantidade de vezes. Que quantidade de vezes, professor? Quantidade de zeros que você tem aqui, ó. Nós vamos andar, no caso da direita para a esquerda. Então, eu vou andar uma casa, vou andar duas casas. Como só são 2 zeros, andei 2 casas. Então, a vírgula vai se locomover. Ela estava aqui pós o 4, passei ela para antes do 4, andando apenas 2 casas, porque só são 2 zeros. Consequentemente, os espaços vazios antes da vírgula, nós vamos ter que ter um número, a gente preenche com 0, e esse espaço aqui da casa, que não está preenchido, também nós devemos preencher com 0, dando aí o nosso resultado, que é 0,04. Consequentemente, este número está na nossa representação do nosso número decimal. Perfeito? Se eu tenho 37%, o mesmo processo. 37 sobre 100, ó, duas casas, ó, uma, duas, vírgula, estaria depois do 7, andei duas casas, 0,37. 14,5. Ah, professor, já tem a vírgula aqui, então ande duas casas da direita para a esquerda. Você vai observar, ó, que a vírgula estava aqui, entre o 4 e o 5, se locomoveu duas casas, ficou agora antes do 1 e preenche com 0 antes da vírgula. 250%, cadê a vírgula? Está no seu final. Ando quantas casas? Duas. Então, andei uma,
2. Então, a posição da vírgula agora vai ser entre o 2 e o 5, ficando 2,50, que é o mesmo que 2,5. 80%, 0,8 ou 0,80. 100% corresponde a 1. 0,7%, 0,007. É só se locomover com a vírgula, duas casas decimais da nossa direita para nossa esquerda. Perfeito? Belezinha? Tudo na santa paz de Dio meu? Espero que sim, tá? Então vamos agora para o nosso próximo slide, onde nós temos a seguinte abordagem. Como transformar as porcentagens em frações, tá? Eu quero transformar porcentagem em fração. É só seguir a leitura, já falei isso. 10%, eu tenho 10 por 100. 30%, eu tenho 30 por 100. 56%, 56 por 100. Então, 10% é o mesmo que 10 sobre 100. 30% é o mesmo que 30 sobre 100. 56% é o mesmo que 56 sobre 100. Lembrando que 10 sobre 100, nós podemos simplificar e esse 10 por 100 vira 1/10. 30 sobre 100 posso simplificar e aí, consequentemente, virou 3/10. 56 não tem nada como simplificar, mas eu poderia simplificar, poderia cortar o zero, não tem zero para cortar, então posso simplificar por um número que seja comum do 56 e do 100, que no caso esse número nós iríamos observar, que é o número 4. 56 dividido para 4, 14, 100 dividido para 4, encontramos 25. Perfeito? Belezinha? Tudo facinho por enquanto, né? Que ótimo. Espero que sim, mas qualquer dúvida, aquela frase batida, nos procure através do nosso canal, que é o WhatsApp, seja no grupo, principalmente no grupo de interação, ou, no caso, através do privado, tá ok? Eu quero fazer agora o seguinte, eu quero que você preencha essa minha tabelinha aqui colocada, tá? Eu tenho 25%, eu transformando em fração decimal, fração centesimal, desculpa, 25 por 100. Eu quero transformar agora em um número decimal. É só você andar com a vírgula do 25 duas casas, ficando qual situação decimal? 0,25. Perfeito? Beleza? Facinho, né? Eu tenho 0,80, que é 0,8. Eu quero transformar isso aqui em fração decimal, centesimal, desculpa. 80 por 100, que aqui é uma fração, tá? 80 por 100. Esse 80 por 100 é como se eu tivesse 80%. Certinho? Bota o símbolozinho de porcentagem, tá? Não esqueça. Eu tenho 0,2, que é o mesmo que 0,20. Isso aqui corresponde a 20 por 100. 20 por 100 é o nosso resultado. E qual é a nossa taxa percentual? 20%. A própria leitura já nos diz como devemos nos portar. Tá certo? Beleza? Qualquer coisinha, não entendeu, volta o vídeo. Não continuou não entendendo, nos procure através do nosso canal de informação. Professor, e agora? Eu quero fazer a transformação de uma figura em porcentagem. Eu quero olhar para uma figura e transformar essa situação que eu estou observando em porcentagem. Nós vamos aqui estar em destaque a parte que está mais escura, tá? Não a cinza, mais avermelhada, marronzada, digamos assim. Você olhou para a figura total e você verificou que na minha figura total você tem, deixa eu colocar aqui de vermelho que eu acho que vai ficar melhor. Você tem aqui um quadrado onde ele foi dividido em duas partes, dois triângulos. Como é que ficaria a representação dessa parte achurada mais escura com relação ao todo? Ficaria uma parte que mais escura, de um total de quantas partes? Duas. Então, eu tenho 1 sobre 2. Essa é a nossa fração correspondente a essa figura. Qual seria a fração correspondente dessa nossa segunda figura?
são 3 partes escuras, de um total de 4 partes. Qual seria a representação da nossa terceira figura? É uma parte escura de um total de 4 partes. Beleza? Beleza. Sim, mas como é que nós poderíamos que o objetivo da questão, o objetivo do enunciado, o objetivo da situação em si é transformar em porcentagem? Pessoal, o todo corresponde ao quê? 100%. Se eu tenho a metade de 100%, então eu tenho o quê? 50%. Então, um meio é o mesmo que 50%. Certinho, meu jovem? Ok, perfeito, professor. Entendi, saquei a parada. Opa, que maravilha. Eu tenho aqui o meu 100%. E esse 100% ele foi dividido em 4 partezinhas. Se ele foi dividido em 4 partezinhas, então cada parte corresponde ao quê? A 25, professor, que é o 100 dividido por 4. Então, essa minha partezinha corresponde a 25. Professor, volta aí, que eu não entendi não. Presta aí, meu jovem. O todo é 100%. Concorda comigo? Concordo. Esse todo foi dividido em quantas partes? 4 partes. Então, cada parte, para dar 100, vai ser quanto? 25, 25. O nosso outro 25. E, por fim, o nosso outro 25. Como eu quero só equivalente à parte escura, só é um 25, então 25%. Idem para cá, ó, na nossa segunda figura. Só que aqui são quantos 25 escuros? 1, 2, 3. 3 25 escuros. Então, nós temos 75%, o correspondente à nossa segunda figura. Facinho demais? Beleza? Que maravilha. Espero que sim. Espero que realmente esteja fácil. Indo agora para a nossa próxima situação. Vamos exercitar. Eu quero que você agora me relacione cada quadro à esquerda, o que indica porcentagem, com o quadro à direita, que representa a razão correspondente. Perfeito. Nós acabamos de ver uma situação onde tínhamos um quarto, não foi? Foi, professor. Nós vimos mesmo uma situação que corresponde a um quarto. Um quarto corresponde ao quê? A 25%. Eu entendi. E não, professor, preste atenção, meu jovem. Eu tenho aqui uma figura onde eu dividi esta figura em quantas partes? Nós dividimos essa figura em 4 partes, como se eu tivesse apenas uma parte pintada. Tendo apenas uma parte pintada, como ela foi dividida, o seu 100% foi dividido em 4 partes, então cada quadradinho desse aqui corresponde a 25. Então, esse 1/4 corresponde a 25. Sacou a ideia? Saquei. Então, é o mesmo aqui do 3/4, ó, que também acabamos de ver. Ó. Esse 3/4 vai corresponder a quanto? A 75%. Porque agora, no caso, é como se eu tivesse pintado ó, 3 partezinhas de 4. Então, 25 mais 25, 50 com mais 25, encontramos 75. Perfeito? Sacou a ideia? Saquei, professor. Idem para cá, ó, 1 dividido por 2, como se eu tivesse uma figura e esta figura fosse dividida apenas em 2 partes. Como 100% é o total, então ficou 50 para cada. Então, 50 para cada, então esse 1 meio corresponde a 50. Certinho? Perfeito, professor. E esse 1/10? O mesmo processo. 1/10, como se nós tivéssemos um quadradinho que fosse dividido em 10 partes, onde apenas um está pintado. Consequentemente, o valor correspondente dele vai ser 10%. E esse 3/5, no caso, ele vai corresponder a 60%. Certinho? 3/5, 60%. Vamos apagar aqui, vamos tentar fazer o 3/5 para que você tente observar melhor. Como se eu tivesse aqui, ó, essa barra de chocolate, nós dividimos em 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 pedacinhos. Então, nós pegamos, ó, 1, 2, 3. Essa barrazinha aqui tem um recheio. Então, quanto de chocolate tem o recheio? Qual a porcentagem de chocolate que tem recheio? É como se você tivesse o teu total 100% e cada pedacinho aqui do 100% fosse
correspondente aqui, ó, a 20. É o 100 dividido por 5, que dá 20. Então, cada pedacinho desse corresponde a 20%. Não estou botando o símbolo de porcentagem, mas é como se tivesse, ó, tá? Tivesse o símbolozinho de porcentagem, beleza? Para não bagunçar muito aqui. Como eu pego aqui uma, duas, três partezinhas de 20, então 20 mais 20, 40, com mais 20, 60. Então, por isso que o nosso 3/5 corresponde a 60. Certinho? Beleza? Tranquilo e favorável? Bacana. Então, por hoje é o que nós tínhamos para apresentar na nossa aula de hoje, na nossa primeira aula, tá? Do nosso recesso, pós o nosso recesso, para que realmente a gente tenha aí, começarmos aí com o pé direito. Amanhã, no caso, nós temos a nossa aula de interação. No primeiro momento, a gente vai colocar mais uma videoaulazinha para que você tenha a continuidade do assunto, para em seguida fazermos a interação do mesmo, tá ok? Eu espero que todos tenham uma boa tarde e, no caso, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.